E aí, vamos dar a lição? Super terça-feira chegou, o Evangelho de São Mateus, capítulo 27, do verso 51 ao 53, é um texto citado na lição de hoje. Então aproveita e antes de debulharmos este texto, de degustarmos este texto maravilhoso, já compartilha para todo mundo o conteúdo, a fim de que sejam beneficiados também pela mensagem que prova que a nossa fé não é vã. Afinal, Jesus ressuscitou vencendo a morte e detém as chaves da morte e do inferno em suas mãos para nos garantir a vida eterna. Afinal de contas, Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. E note, falando sobre Mateus capítulo 27, do verso 51 até o 53, nós encontramos algo simplesmente fantástico, indescritível. Primeira coisa, quando o Cristo morre, ocorre um terremoto. Quando ele ressuscita, um outro terremoto ocorre também. Dá uma conferida aí, Mateus capítulo 27, versos 50 e 51, bem como Mateus 28, verso 2. Terremoto na morte, terremoto na ressurreição. O chão se abre, as catatumbas se quebram, e não é que muitas pessoas ressuscitam juntamente com a ressurreição de Jesus, e estas pessoas adentram a cidade e dão testemunho da ressurreição de Cristo. Exatamente. E agora, como é que vai abafar a história de que Cristo ressuscitou, contando que um corpo foi roubado, contando que simplesmente coisas esquisitas ocorreram, totalmente sem pé e sem cabeça? Tudo isso para ofuscar a história da ressurreição. E agora, como ofuscar essa história com tantos ressurretos, dando testemunho de que eles foram ressuscitados pelo Cristo que agora vive e provou ser vitorioso sobre a morte, provou ser o Messias, provou sua divindade e provou que tudo o que estava falando realmente era coerente e correto, conforme tudo que ele anunciou. Gente, é simplesmente fantástico. Você observa extasiado Atos capítulo 6, verso 7, quando há o relato de que os ressurretos entraram ali dando testemunho a respeito de Cristo como tendo vencido a morte e outorgado vitória para eles também. E sabe o que aconteceu? Tais homens foram levados para o céu. O que você observa é que aqueles que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo saíram para a vida eterna, ascenderam com ele aos céus como troféu de sua vitória sobre a morte e sobre o sepulcro. E agora, diante disso, entraram na cidade, apareceram a muitos declarando tudo isso que lhes falei, como testemunhas vivas. Como esconder a verdade? Como colocar isso debaixo do tapete? Não tem como. O diabo tenta abafar a verdade do Evangelho, mas o poder é tão extraordinário, a evidência é tão fantástica, que não há mentira que o diabo possa contar que abafe o poder maravilhoso de Jesus Cristo e as boas novas do Evangelho. O Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e também dá este a quem ele quer. Revela-nos Daniel capítulo 4, verso 32. As mentiras foram contrariadas e invalidadas por intermédio da ressurreição dos santos. A verdade triunfando sobre a mentira, a vida triunfando sobre a morte, a esperança triunfando sobre a escuridão que dominava a vida de muita gente, a liberdade triunfando sobre a escravidão. Esta é a proposta do reino dos céus para a sua vida. Que Deus possa triunfar no seu coração também, te proporcionando a vitória contra o mal, e que o pai da mentira não tenha vez no seu coraçãozinho. Oremos então. Pai querido, obrigado pelo conteúdo de hoje, obrigado pela extraordinária ressurreição de Cristo, que se tornou algo incontestável. Louvado seja o teu nome, porque a vida venceu a morte para todo sempre. Em nome de Jesus.